Bom dia, meu irmão e minha irmã, que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja sobre a sua vida, assim como o presbítero Eli disse no começo do culto, como é bom ver os irmãos aqui nesta manhã. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, que Deus abençoe a vida também de quem está nos assistindo pelo Facebook. Nesta manhã, meus irmãos, eu quero refletir sobre Romanos capítulo 5, apenas o verso 8, vamos estar falando um pouco sobre o tema olhando para dentro de nós. Olhando para dentro de nós, Romanos capítulo 5, verso 8. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Vamos ler mais uma vez? Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Oremos. Pai, nesse momento pedimos iluminação do Teu Santo Espírito. Que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações, através da Tua palavra poderosa, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Nesta manhã eu quero convidar você, meu irmão e minha irmã, para olharmos um pouco para nós mesmos. Olharmos para o nosso eu, para quem nós somos realmente diante do nosso Deus. Quem nós somos realmente diante do nosso Deus. É preciso para isso fazermos uma autorreflexão do nosso ser, e essa autorreflexão nos mostrará para cada um de nós que nós somos pecadores, que nós não somos merecedores de nada. Porque quando nós olhamos para nós mesmos com toda a sinceridade em nosso coração, nós enxergamos o quão pecadores nós somos, o quão falho nós somos, o quão indignos nós somos. Mas muitas pessoas irão olhar para si mesmas e não conseguirão enxergar isso. E sabe por quê? Porque isso só é possível através do Espírito Santo de Deus. Só o Espírito Santo de Deus pode abrir os nossos olhos e nos fazer enxergar o quão pecadores nós somos diante de um Deus que é santo, santo, santo. Em primeiro lugar, quero começar dizendo nesta manhã, Deus nos ama. Deus nos ama. Logo no começo do verso 8, o apóstolo Paulo diz: mas Deus demonstra seu amor por nós. Domingo passado eu disse, irmãos, que o amor é um dos atributos de Deus. O amor faz parte da essência do nosso Deus. Tudo que existe em Deus é amor. Tudo que Deus faz, tudo que Deus é amor. Deus é amor, Ele nos ama apesar de quem somos. Seu amor é incondicional. Poderíamos perguntar nessa manhã, mas por que Deus nos ama? Por que Ele me ama? Acredito que a resposta será apenas porque Deus é amor. Não existem motivos. Não é pelo que somos, não é porque existe algo de bom em nós, não é porque Deus olhou para o Danilo e viu algo de bom, alguma qualidade. Não é porque Deus viu algo em nós, mas é porque Ele escolheu nos amar. E isso, meus irmãos, se chama graça. Graça. A graça de Deus sobre nós, esse amor que vem ao encontro do pecador, esse amor que transforma, esse amor que nos traz vida, numa nova vida, nos purifica, esse amor que nos faz
entender que sem Jesus não existe vida. Sem Jesus não existe alegria, sem Jesus não existe paz, não existe esperança, sem Jesus não existe razão para o nosso viver. Sem Jesus não existe sentido para a vida. Não existe. Esse amor que nos constrange. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Coríntio, disse assim, 2 Coríntios capítulo 5, verso 14, pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por nós, assim todos morreram. Esse amor maravilhoso, esse amor que preenche o nosso ser, esse amor que transforma, assim como o apóstolo Paulo disse, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Esse amor que nos constrange, Ele nos amou primeiro. É isso que nos diz o texto de 1 João, capítulo 4, verso 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele nos ama, Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis em Sua presença. Ó, meus irmãos, quão grande, quão maravilhoso, quão majestoso é o amor do nosso Deus por nós. Em segundo lugar, somos imperfeitos. Quero falar um pouquinho sobre isso com os irmãos. Somos imperfeitos. É por isso que Cristo morreu em nosso favor. Cristo morreu em nosso favor. Somos imperfeitos, mas Jesus é perfeito. Ele é perfeito. Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, nos purificando, nos trazendo uma nova vida, e diante dessa compreensão, irmãos, diante desta compreensão, irmãos, de o quanto nós somos imperfeitos diante de um Deus perfeito, isso nos faz aproximar do nosso próximo. Isso nos faz enxergar o nosso próximo de uma maneira diferente. Porque assim como eu sou imperfeito, o meu próximo também é. Assim como eu posso errar, o Danilo pode errar, o meu próximo também pode errar. Assim como eu tenho pecados em minha vida, o meu próximo também tem. É por isso que a palavra do Senhor nos ensina para perdoarmos uns aos outros, para corrigirmos em amor. Se formos corrigir alguém, corrija em amor. Se formos falar, fale com amor. Carregar as cargas uns dos outros. Pois aquele que não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Foi isso que Jesus nos disse. Ninguém é melhor do que ninguém. E nós, enquanto igreja, meus irmãos, precisamos mostrar essa imperfeição para as pessoas. As pessoas precisam ver em nós que, apesar de sermos cristãos, apesar de sermos regenerados pelo sangue de Cristo Jesus, apesar de termos o Espírito Santo de Deus habitando em nós, nós continuamos sendo pessoas imperfeitas. E mesmo assim o Senhor nos ama com as nossas imperfeições. E nós precisamos falar para as pessoas que nós somos pecadores. Mas existe uma grande diferença, e isso nós precisamos falar para as pessoas. Nós somos pecadores que estão num processo de transformação. É o que nós chamamos de santificação. É um processo, não é de um dia para o outro.
Cada dia que passa, cada ano que passa, nós vamos amadurecendo a nossa fé, nós vamos crescendo em graça, em conhecimento da palavra do Senhor. O Espírito Santo de Deus vai nos revelando aquilo que nós precisamos mudar em nossas vidas, os nossos pecados ocultos, as coisas que precisam ser deixadas para trás, as coisas que nós precisamos melhorar enquanto cristãos. E isso, meus irmãos, é uma luta. É uma batalha que nós travamos, é uma guerra espiritual. É a luta da carne contra o Espírito. Mas com a graça de Cristo Jesus vamos vencendo. É por isso, meus irmãos, que ser cristão não é fácil. Se algum dia alguém disse para você que ser cristão é fácil, essa pessoa mentiu. Ser cristão não é fácil. Só se essa pessoa viver um evangelho relax, um evangelho light. Daí será fácil. Mas o verdadeiro evangelho, viver não é fácil. Além de termos que ser exemplo, sermos semelhantes a Cristo Jesus, não somos chamados para isso? Sermos semelhantes a Cristo Jesus? As pessoas à nossa volta estão olhando para nós, as pessoas estão nos observando. Basta um erro nosso para que os fariseus de plantão se levantem. Olha lá, olha o que ele disse, olha o que ele fez. Estão de plantão para nos julgarem, para nos condenarem. E sabe por que, meus irmãos, isso acontece? Porque as pessoas ainda, as pessoas que não conhecem a Cristo Jesus, elas têm essa atitude, porque elas não sabem o que é ser um cristão. Elas não têm esse conhecimento, o que é ser um verdadeiro cristão. E nós precisamos falar, nós precisamos mostrar para as pessoas que ser cristão, precisamos dizer que nós não somos perfeitos. Ser cristão não quer dizer que nós somos perfeitos. Nós também temos erros, erramos, falhamos, fazemos coisas que não agradam ao coração do Pai. Mas não é porque nós não somos perfeitos, que nós usamos da graça para pecar. Não é porque nós não somos perfeitos que nós usamos da graça para fazer coisas que Deus abomina. Pelo contrário, a graça nos fortalece para lutarmos contra o pecado. A graça nos fortalece para vivermos uma vida de santidade, para lutarmos contra a nossa natureza pecaminosa, a nossa natureza humana. Precisamos falar para as pessoas que ainda não conhecem a Cristo Jesus, que a igreja de Cristo Jesus não é perfeita. Não é perfeita. Enquanto vivermos aqui neste mundo, a igreja será imperfeita, porque a igreja é constituída por pecadores. Ao contrário do que muitas pessoas pensam. Muitas pessoas pensam, eu vou para a igreja assim que eu me tornar uma pessoa melhor. Eu vou para a igreja assim que eu tiver menos pecados em minha vida. Eu vou para a igreja assim que eu deixar algumas coisas. Algumas pessoas acham que na igreja só tem pessoas boas, só pessoas perfeitas, pessoas que não erram, não pecam. Precisamos mostrar para as pessoas que a igreja é um lugar para pessoas imperfeitas. É um lugar para pecadores. E precisamos dizer para as pessoas que sempre há espaço para mais um. Quando te criticarem, diga: eu sou um pecador em construção. Eu sou um pecador que o Espírito Santo está moldando o meu coração para cada dia ser melhor. E na minha igreja há espaço para mais um.
porque a igreja é um lugar para pessoas imperfeitas. É assim que a igreja deve se apresentar a este mundo. É assim que eu e você devemos nos apresentar para as pessoas. A igreja tem que ser um lugar de cuidado, de amor, um lugar onde cura as feridas, um lugar onde ajuda o pecador, um lugar de comunhão verdadeira, um lugar onde nós não somos condenados, mas um lugar onde um ajuda o outro em suas dificuldades. E essa compreensão, meus irmãos, fará com que nós amemos uns aos outros, mesmo com as nossas falhas, mesmo com pensamentos diferentes, apesar de quem somos. Entender, meus irmãos, que somos imperfeitos, fará com que enxerguemos nossos defeitos. Vejamos só o que a palavra do Senhor nos diz, em Mateus capítulo 7, verso 3 a 5. E por que reparas tu no arqueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o arqueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Precisamos, em primeiro lugar, meus irmãos, reconhecermos quem somos. Precisamos, antes de tudo, olharmos para nós mesmos, antes de julgarmos alguém, para que assim possamos ajudar o nosso próximo, para que assim possamos amar, um amor verdadeiro, um amor sem falsidade, um amor sem interesses, e para que assim nos aproximemos das pessoas, assim como Cristo fazia com os pecadores. Que pessoas possam ver em nós Cristo Jesus. Terceiro lugar, não perca sua essência. Não perca a sua essência. Seja você mesmo. Seja você mesmo. Estamos falando aqui, meus irmãos, de olharmos para nós mesmos, de reconhecermos a nossa pequenez, as nossas limitações, porque isso fará com que nós não percamos a nossa essência. Pois quando nós olhamos para Cristo Jesus, nós vemos que não há nenhum mérito em nós, não há nenhum merecimento, não somos merecedores. Mas é somente porque Ele nos amou, Ele morreu numa cruz por nós, sendo ainda pecadores. E quando nós olhamos para a cruz de Cristo Jesus, o nosso eu cai por terra. O nosso eu cai por terra. Porque se existe alguma coisa para nós nos gloriarmos, meus irmãos, é somente na cruz de Cristo Jesus. É somente nele. Tudo que eu tenho, tudo que eu consigo fazer, minha saúde, meus bens, foi porque o Senhor me deu. O Senhor me abençoou, me capacitou, me deu vida, me deu força. E se tudo, meus irmãos, provém das mãos do nosso Deus, tudo está a serviço do nosso Deus. Tudo que nós temos está a serviço da glória de Deus. Da glória dele. E esse entendimento, meus irmãos, faz com que não percamos a nossa essência. Não perca a sua essência para agradar pessoas. Não perca a sua essência para conquistar coisas. Não deixe que as coisas deste mundo façam você perder a sua essência. Não importa se você ganhava pouco e agora você ganha bem. Não importa se você antes não era um líder, mas agora você é um líder. Você é um chefe. Você tem um cargo importante. Não importa se você agora tem um carro bom, mora em uma casa boa. Não perca a sua essência. Seja
o que for. Nunca se esqueça de quem você é realmente perante Deus. Não deixe que os títulos dessa vida enalteçam o seu ego. Não deixe que o dinheiro, as posses, os elogios tornem você uma pessoa orgulhosa. Não deixe que as paixões deste mundo conquistem o teu coração. Somos chamados a vivermos uma vida simples, assim como Jesus viveu. Uma vida humilde, uma vida sem ostentações, sem avareza, fama. Não perca sua essência. Em quarto e último lugar, não use máscaras. Terça-feira, em nossa live, conversando lá com o Rafael, eu falei, vou falar um pouquinho sobre isso na mensagem de domingo. Em nossa live, fica aqui o convite para os irmãos, para quem está nos assistindo, toda terça-feira, 8 horas da noite, estamos fazendo live pelo Instagram, falando sobre os Salmos, outros textos bíblicos também. E ali, conversando com o Rafael, eu disse que nós não podemos usar máscaras. Precisamos ser nós mesmos, com as nossas falhas, com os nossos defeitos, com os nossos problemas. Precisamos ser nós mesmos. Há muitas pessoas vivendo atrás de uma máscara, vivem de aparência, mostram uma coisa que realmente não são, vivem uma espiritualidade falsa, dizem que amam, mas na prática não amam. Como confiar em alguém que vive atrás de uma máscara? Como saber que a pessoa está dizendo algo verdadeiro? Existem pessoas também que querem mostrar para Deus algo que elas não são. É como se nós quiséssemos mostrar para Deus, às vezes, meus irmãos, algo que nós não somos, na tentativa de acharmos que Deus irá nos amar mais, ou nos abençoar mais por isso. E na verdade, nada disso é preciso. Não precisamos usar máscara perante as pessoas, não precisamos usar máscara perante o nosso Deus, porque Ele conhece os nossos corações, Ele conhece o nosso interior, Ele sabe quem você é verdadeiramente, Ele sabe quem você é quando você está sozinho, e Ele te ama mesmo assim. Mesmo assim, muitas pessoas preferem viver atrás de uma máscara, porque querem que as pessoas não vejam as suas imperfeições. É mais fácil se esconder do que abrir o coração. É mais fácil se esconder do que mostrar realmente quem eu sou. Talvez exista ainda em sua vida, em minha vida, alguma área que nós ainda estamos usando máscaras, nos escondendo, mostrando algo que nós não somos. Talvez você esteja com medo, vivendo com medo, medo de falar de seus sentimentos, dos seus sentimentos, medo da rejeição, medo do que irão pensar de mim. Eu sei que não é fácil, meus irmãos, eu sei que não é fácil, mas não tenha medo. Jesus quer que você abra o seu coração, Jesus quer que você seja verdadeiro, que você fale tudo que está aqui em seu coração, para que Ele possa transformar a sua vida. Salmo capítulo 139, verso 23 a 24 nos diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Deus conhece o seu coração antes de você falar alguma coisa, mas Ele quer que você fale. Prova-me, conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho
eterna. Deus sonda os nossos corações, Ele nos conhece, Ele conhece o nosso interior, Ele sabe o que é o melhor para mim e para você. Que possamos dizer para o Senhor: eis-me aqui, Senhor, eis aqui um pobre pecador, que carece tanto da Tua graça, Senhor. Me ajude, Senhor, me ajude com as minhas dificuldades. Que possamos, irmãos, jogar fora todas as nossas máscaras. Finalizando, meus irmãos, Deus nos ama. Seu amor é incondicional. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. O amor de Deus sobre nós nos dá vida, paz e esperança. O amor do Senhor nos fortalece para enfrentarmos as adversidades dessa vida. Que possamos reconhecer, meus irmãos, que somos falhos, que somos pecadores, pois carecemos da misericórdia do Senhor todos os dias sobre as nossas vidas. E assim como Deus nos ama, assim como Deus nos perdoa, assim como Ele nos ama, nos resgata, nos ajuda, que possamos assim também proceder com o nosso próximo. Que diante das mudanças da vida, diante dos nossos afazeres, diante do que temos, diante do que conquistamos com a graça de Jesus, nunca percamos a nossa essência. Que possamos continuar sendo servos uns dos outros, reconhecendo sempre a nossa pequenez e tendo a consciência de que sem Deus nada somos e nada podemos fazer. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude e nos abençoe nesta manhã. Convido você, meu irmão e minha irmã, a fechar os teus olhos neste momento.